Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, o Espírito Miramês, no capítulo 16, Primeiros Passos, na parte 4, Francisco foi a Roma. Sentiu necessidade de ir ao encontro do Papa para que este desse ordem, para que ele se movimentasse no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Mesmo sem ser padre, pois pertencia à religião pelo coração, compreendia a sua missão dentro da comunidade religiosa que tinha em Pedro o Apóstolo, o primeiro Papa, e para isso necessário se fazia que o clero fizesse algumas mudanças pelo exemplo de alguém na vivência de cada dia. Era consciente e compreendia profundamente o que era catolicismo e cristianismo, mas também era do seu conhecimento que deveria trabalhar com humildade, mesmo diante da prepotência, desenvolvendo um campo de renúncia com a finalidade de despertar no coração do alto clero o amor pelo próximo e o respeito pelos direitos humanos, de qualquer natureza. Uma religião não tem o direito de sufocar outra, nem de desmoralizar quem pense de modo contrário ao da sua formação espiritual. Logo entendeu que os conceitos de Jesus de Nazaré eram verdadeiramente a religião do amor, e isso requeria de uma parte da comunidade que fundara muita tolerância. Ele era um semeador que veio semear. Não dissera certa feita o Cristo aos seus discípulos que não arrancassem o joio enquanto não amadurecesse o trigo? E era isso que ele deveria fazer, deixar os dois crescerem juntos, que Deus, na hora certa, arrancaria o joio. Eu vou parar por aqui. Essa parte aqui eu achei muito importante, gente, pra gente fazer um seguinte comentário. O negócio tá pegando fogo aí fora. Eu acompanho a rede social o tempo todo, né? Tô sempre, enquanto o Face não me cortar, tô no Facebook, tô no Instagram, tô no TikTok, no Quai, tenho YouTube. Então, assim, eu tô sempre fuçando na internet. Não entendo muita coisa, não, mas tô sempre fuçando por lá. Hoje, mal eu abri o Instagram, tinha lá a denúncia dos católicos que nesse final de semana foram fazer romaria lá em Aparecida do Norte e tinha uma perua de evangélicos distribuindo panfletos falando mal de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, aí a gente vê que em Roma o Papa falou que Maria não tem importância nenhuma dentro da moral cristã. Quem tem é só Jesus. Aí peguei um outro vídeo falando assim, a Umbanda tá acabando a Umbanda com os verdadeiros umbandistas. Porque os que tem hoje, grande parte, são pessoas que ficam pulando de religião em religião, misturando tudo, e a Umbanda, na sua essência, está acabando. E outras vezes eu já peguei reportagens também falando que o espiritismo, né, a doutrina espírita está acabando porque está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo na Umbanda. Essas misturas todas que o pessoal quer fazer e acaba que não fica mais a essência daquela religião. Então, vendo todos esses comentários, licença um pouquinho, minha garganta tá. A rinite ainda não melhorou, gente. Desde que eu tive a crise alérgica e eu ainda tenho o restinho dela, a rinite, a garganta não ajuda. Enfim. Então eu tenho visto, através desses vídeos, dessas histórias que eu tenho acompanhado assim, o tamanho da falta de respeito que ainda existe. Imagina, aqui nós estamos falando do século XV, XVI. Agora imagina, 16 não, é século XV, né? 1400 e pouco, século XV. Não. Decidiu ir a Roma e logo partiu, era um papa naquela época. Não, século XIII ainda, pelo que tá aqui. Às vezes eu faço confusão de história, gente. Aqui tá 1200, é século XIII. Então vamos lá. Na Idade Média, né? E aí, aqui hoje, na Idade Contemporânea, né, 2025, nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Se passaram tantos anos,
E as pessoas continuam ainda uma querendo atropelar a outra. E olha aqui a grandeza do Francisco de Assis de querer conversar na humildade com o Papa, de passar para ele que ele não quer atrapalhar a igreja, ele quer trabalhar junto com a igreja dentro de uma posição um pouco diferente, mas caminhar junto. Ele não era padre, ele tinha consciência disso, mas ele queria estar lado a lado com a igreja, fazendo um trabalho como padre, só que com uma nova ideia de igreja, não a Igreja Apostólica Romana como ela era. A questão do dinheiro que rola dentro da Igreja Apostólica Romana, ele não aceitava. Ele queria trabalhar dentro de um contexto de humildade, sem mexer com dinheiro. O dinheiro apenas para manutenção da igreja e não para ficar arrecadando e enriquecendo o Vaticano, né? E hoje a gente vê que tem doutrina espírita com centros espíritas diversificados também, né? Tem aqueles centros que se dizem da doutrina espírita, porém começam a colocar o espiritualismo lá dentro, começam a pedir dinheiro demais lá dentro, começam a exigir dinheiro lá dentro. Tem os centros espíritas mais fechados, que seguem as obras básicas do Kardec, que querem apenas manter como que eu posso falar? A água, a luz, né? Essas partes administrativas daquele centro. Não querem nada além disso. Então, você vê que existem dentro da doutrina uma variedade de gente, de pessoas, de pensamentos. Ontem eu peguei mais um vídeo que um amigo me mandou falando assim: vocês têm que sair das obras básicas. Quando eu comecei a ver o vídeo, já fiquei assustada. Falei, opa, sair das obras básicas? É, porque as obras básicas foram feitas na época do Kardec. Então já tem coisas que já não condiz com a época do Kardec. Aí eu fui escutando, mas com o pé atrás, né? Aí ela pegou e começou a citar. Poxa, veio Chico, mais de 500 obras. Veio Divaldo, 250 obras. Veio não sei quem, com não sei quantas obras. E não sei quem lá, tal. Poxa, a gente não precisa ficar parado só nas obras básicas. Aí, quando falou do Chico, eu até que respirei mais, né? Tranquila. Falou do Chico, beleza. Aí daqui a pouco ela falou assim, é um cúmulo as pessoas quererem mudar o que o Kardec escreveu. E tá tendo isso, a gente sabe que tem, por parte aí do pessoal maior, né? Então, não tem que ficar mudando o que o Kardec escreveu. É uma base da doutrina, né? Isso não tem que mudar. O que tá lá é pra gente estudar. Algumas coisas que estão lá, se não convém hoje utilizar, aí sim eu concordo utilizar novas obras, como as do Chico, que são sem dúvida nenhuma confiáveis, e aí a gente pode agregar o conhecimento e utilizar nos dias de hoje, que o Chico é atual. Agora, quando ela citou uma autora que é espiritualista, que tem mais de 100 obras, eu falei, essa mulher está confundindo todo mundo com esse vídeo dela, gente. Então, assim, existem pessoas e pessoas, existem centros espíritas e centros espíritas. Existem umbanda de um jeito, umbanda do outro. Aí é onde ele coloca, existe igreja católica de um jeito e de outro, evangélico de um jeito e de outro, né? Aí o que eu quero refletir aqui sobre o que eu li que me deu aquele estalo, né? Poxa vida, a religião é para religar com Deus. Começa por aí, é religar. Aquelas pessoas que se afastam mais, que trabalham demais, que acabam ficando, depois eu vou, depois eu faço. Então, quando o cinto aperta, geralmente é assim que acontece, a pessoa fala, não, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para a minha religião, eu preciso praticar. Então ela tem para onde ir, é aquele lugar que vai te religar a Deus. A gente pode se religar dentro de casa? Pode. Mas a gente sabe que Jesus disse que onde houver 2 ou mais em seu nome, ali ele estaria. Ele vai estar em qualquer lugar. Você sozinha, aparentemente sozinho, que sozinho a gente nunca tá, né? Ele vai estar com você. Mas se você tiver mais um para orar com você, não é uma força dupla. Se você tiver 30, né? Então, subentende-se o quê? Que uma religião ela pode te fortificar mais do que você sozinho.
É mais fácil você sair de uma situação, problema, conversando com alguém e vendo o ponto de vista do outro, para que ele possa te auxiliar, do que você sozinho. Então a religião também é isso. E ela tem que ser do amor e não do ódio, não de atacar a outra religião, não de você querer sobrepor a sua ideia ao outro, não de você querer desprezar a ideia do outro e querer colocar a sua ideia como a ideia principal. Isso não é amor. Então, todo e qualquer lugar que eu escuto, ou que eu vejo, ou que eu leio, que está falando mal de alguém, eu até posso ver até o final. Mas para mim poder ficar processando se eu devo ou não continuar vendo pela segunda vez. Se eu pegar mais um vídeo dessa pessoa que eu assisti, dizendo que tem que reformular o Kardec, próxima vez que ela tiver em qualquer vídeo, eu já não vou assistir mais. Porque a primeira vez que eu assisti, eu já vi qual é a ideia dela. Não é a ideia do amor. É a ideia de sobrepor uma ideia sobre outra. Você está desrespeitando um para que o seu, né? E aqui ele está dizendo o quê? Você não precisava cortar o joio para ter o trigo. Pelo contrário, você precisa do joio para que o trigo cresça. Então, Francisco não queria cortar a Igreja Católica, que naquele momento estava sendo o joio, para que ele, o trigo, crescesse. Ele precisava que a igreja estivesse ali para que ele crescesse. Deus permite que a gente ande, né, o joio e o trigo ande junto, porque um fortalece o outro, até chegar o momento de colher o trigo, né? O joio, ele aparentemente ele não serve para nada, mas ele ajuda a fortalecer o solo para que o trigo possa ter o seu fortalecimento em raiz. Então nós somos assim, nós precisamos disso. Ainda, o dia que nós formos mais espíritos mais evoluídos, nós não precisamos de raiz. A gente vai poder voar, porque nós já sabemos tudo. Eu acabei de ler isso no Livro dos Espíritos. Um espírito superior, ele sabe de tudo? Sabe de quase tudo, né? Que eu acho que tudo, só Deus. Mas veja pela atitude de Cristo, de Jesus. O cara não se abalou com nada. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Hoje, mais do que nunca, ele é governador do planeta Terra. Se eu espirrar aqui, ele sabe que eu espirrei. A sua luz é como a luz do sol. Ela pega em todos os lugares do planeta. E através do que eu estiver pensando, ele sabe o que eu estou pensando. Então, um espírito superior precisa de joio? Não. Já foi colhido. Já é um trigo e tanto. Agora, nós ainda estamos achando que somos o joio, que é pior. Quando a gente vê que a gente é o joio, não, que a gente é o trigo, desculpa. A gente acha que é o trigo, né? Porque a gente olha o outro fazendo algo que a gente não concorda, então a gente acha que a gente é melhor do que o outro. Então, enquanto a gente achar que é melhor do que o outro, na verdade, quem é o joio? Somos nós. E o outro que está crescendo, que está tentando, que está indo aos passos de tartaruga ali, ele vai se tornar o trigo. E você vai ficar ali, só se ajeitando o chão para que ele cresça. Uma notícia desse tipo que eu vi hoje, né, de evangélicos parados na porta de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, falando mal da Nossa Senhora. Para quê? É horrível saber que isso está acontecendo. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei, uai, até eles estarem dentro lá da igreja deles, e lá eles falarem que não concordam com uma coisa ou outra lá que tem em Aparecida do Norte, tudo bem, tá dentro da igreja deles, eles falam o que eles quiserem, a gente tem boca e a gente tem livre-arbítrio, a gente tem liberdade de expressão, pelo menos na teoria. Mas você tá dentro do teu templo, ali você fala aquilo que você acredita. Agora, você ir na porta do outro e falar na porta do outro que você não acredita nele, que não faz sentido, né? Como o Papa falou, que Maria não tem importância nenhuma. Eu, espírita, que sigo Maria, que tenho uma fé danada em Maria, aí vem um homem que tem lá a sua importância dentro da igreja, dizer que ela não tem importância nenhuma. Eu tomei um choque, eu falei, nossa, ele feriu aquilo que eu acredito. Só que se ele falasse isso para os fiéis dele, e os fiéis acreditam nele, continuam seguindo ele, tá dentro do pote deles lá, do grupo deles. Cada um acredita no que quer. Mas
soltar os quatro ventos, eu acredito, eu não acredito, na potência, no poder que ele tem dentro da igreja, na importância que ele tem no mundo, eu achei que foi um pouco pesado, não foi não? Porque vai bater na crença, assim como bateu em mim, vai bater na crença de um monte de gente, que independente se é católico ou não, acredita nela. Então, assim, tem coisas que ferem. E a gente não precisa ferir o outro para que o nosso dê fruto. Pelo contrário, cada vez que eu ferir o outro, eu não estou agindo com amor. E se eu não estou agindo com amor, eu não estou agindo como Jesus. Então eu não posso encher minha boca e falar que sou cristão. Porque amor não é ferir, amor não é você atacar, amor é você respeitar. Então eu acho que o texto de hoje eu não preciso ler muito, porque eu já falei até demais, né? Respeito, é só isso. Vamos aturar aquilo que a gente não gosta. E eu não gosto de ritual, mas eu vou lá dentro do templo de candomblé, de umbanda, e vou falar para eles, para com isso que vocês não precisam fazer isso. Oxe, cada um faz o que quer. Agora, eu e toda a doutrina espírita, se eu estiver num centro e começar a vir ritual para dentro do centro, eu saio desse centro e vou para outro. Porque eu não gosto de ritual. Não é que eu não gosto da religião. Eu não gosto do ritual. Então eu vou para onde eu gosto. Eu fico onde eu me sinto bem. E para isso eu não tenho que ficar falando mal dos outros. Cada um faz o que quer. Se a pessoa fica mais feliz fazendo o ritual e fazendo para o bem, parabéns. Se ela está fazendo o ritual para o mal, é aquela história. Tudo que eu faço vai voltar. Tudo que eu pensar, não preciso nem fazer. Tudo que eu pensar vai voltar. Então, cada um responda por si. Só não posso e não vou ficar calada diante de coisas que eu não concordo. Né? Eu acho que respeito. A palavra de ordem é respeito. E o respeito, ele parte do princípio de que você tem que ter amor ao próximo. O próximo está naquele patamar, ele está necessitado daquilo, ele gosta daquilo, ele se sente bem com aquilo. Então, o próximo que fique com aquilo. Você fica com aquilo que te cabe, né? Aonde eu vou, seja nos vídeos, seja na palestra, se eu vou com uma camisa de rock assim, o pessoal fala, nossa, adorei sua camisa, né? Onde que se compra uma camisa dessa? Ou então, poxa, uma espírita roqueira. Eu visto aquilo que me cai bem, aquilo que eu gosto de vestir. E não vai ser assim a vida toda. Eu uso camisa de personagens, eu uso camisa de rock, eu uso... Ah, você conhece todas as músicas desse grupo aqui? Não. Ué, mas você tá usando a camisa deles. Você não tem eles como ídolos? Não. Mas eu gostei da estampa. É simples assim. Aí tem aquelas críticas, né? Você já viu a letra da música? Olha a letra da música. Eu não fico procurando tradução. E para mim é uma música. O ritmo, a letra, se eu souber, né? Se eu for procurar, se lá na letra eu estiver cantando a letra, se eu achar o máximo a letra, que nem ficar lá ouvindo uma música de sofrência, né? Quantas vezes eu não me peguei ouvindo música sertaneja e cantando lá, ai, ele foi embora com a outra e eu fiquei aqui. A letra não condizia com a minha vida, mas eu estava cantando e quase chorando ouvindo aquela sofrência toda, porque realmente desenvolve um sentimento na gente na hora que a gente está cantando e entendendo a letra. Esses dias eu estava escutando uma música que está muito no TikTok, inclusive, dessa menina boiadeira. Ela abriu um canal infantil, eu achei o máximo, né? Fala sobre família, valores, parabéns para ela. Mas aí ela estava cantando e dançando em cima do palco uma música de um outro cara, que tem um momento que fala assim, que o cara pode beijar uma, pode beijar 100, um negócio assim. E ela estava fazendo o gesto da música, que é até, né, alegre, mas naquele momento que beija uma, beija 100, ou vem, alguma coisa assim, faz um gesto feio, né? E na hora que faz aquele gesto feio, eu fiquei pensando assim, falei, isso vai dar pano para manga, né? Ela tá na alegria, na euforia de cantar, de dançar ali, talvez ela não esteja nem prestando atenção no que ela tá fazendo direito, só porque pela farra, né? Pela festa, pelos passinhos. E tava tudo certo. Mas como ela abriu o canal infantil, muitas mães vão ver ela fazendo um gesto daquele em cima do palco num show de adulto e vão falar: minha filha não vai poder assistir ela. Por quê? Porque acha que uma coisa tem a ver com a outra. E não tem. Um momento de festa de adulto, ela está se comportando como adulta no meio de adultos, que entendem perfeitamente que aquilo ali é um passinho, né?
E que nada tem a ver com a vida particular dela. As pessoas sabem discernir isso, né? Mas tem pessoas que não sabem discernir. Vai falar, ela tá dançando desse jeito aí, e lá ela, no outro lugar ela tá com um canal infantil. Quem me garante que no canal infantil ela não vai fazer algum gesto ou falar alguma coisa que não tenha moral, como ela não tá tendo em cima do palco? Sabe, essas coisas? E a gente tem que saber dividir. A gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós ainda somos o joio. E nós estamos evoluindo. Tem coisas que vai chegar num determinado momento. Como eu já ouvi muito música sertaneja, mas muito mesmo. Já escutei demais. Já chorei demais escutando música sertaneja e cantando letra de sofrência. Hoje, se eu escutar é porque eu gosto, porque é um pouquinho mais tipo essa aí que ela estava cantando no palco lá, que eu não sei o nome, né? Mais movimentado, mais agitado. Eu não vou falar que eu não gosto de escutar, eu gosto. Só que eu não, na hora que fala beija um, beija 100, eu já entendo. Hoje eu tenho maturidade para entender que aonde beija um, não beija 100 coisa nenhuma. E antes eu cantava isso sem nem perceber, né? Então a gente vai amadurecendo e a gente fala assim, cantar, eu não sou muito chegada a cantar, não. Quando chega nessa parte aí eu calo. Eu canto só aquilo que me convém. E vai chegar um dia que eu não vou nem cantar nada, porque vai falar assim, não, essa música não tem letra e não me interessa. Mas não chegou esse dia ainda. Então, não adianta a gente querer hipocrisia, né? Para desenvolver o nosso amor, para desenvolver a nossa verdade, para desenvolver de acordo com Cristo, não adianta querer ser hipócrita, porque Ele conhece o nosso coração. Então eu estou vendo que esses embates religiosos que existem, principalmente na atualidade, né, que é o qual eu estou vivendo, são muito de hipocrisia. A sua religião não presta para isso. Mas e a sua? Está perfeita? Porque a religião é feita por homem, não é feita por Cristo. A religião ela foi criada por homens. Jesus não levantou igreja, não levantou placa de igreja e não falou segue tal igreja. Ele falou fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora da igreja. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo que está lá. Hoje eu tenho Evangelho. Acho que foi na semana passada. Vocês vão encontrar. Semana passada que eu li. Fora da igreja não há salvação. Capítulo 15. Tá lá. Fora da caridade não há salvação. Então, dentro do capítulo 15, vocês vão encontrar o item. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E qual é a verdade? Quem tem a verdade? Nós somos espíritos perfeitos? Já temos a verdade? Que maravilha! E o que nós estamos fazendo no planetinha de prova e expiação, então? Alguém me conta aí, que eu não estou sabendo ainda.